Vamos acompanhar juntos como é a rotina de um professor dentro da sala de aula. Vida de professor não é fácil. Um dia a dia cheio de desafios e a missão de ensinar e formar o futuro do Brasil. Hoje, vamos conhecer um pouco da rotina do professor de Geografia, Leonardo Luiz. Bem, eu tenho hábitos meio peculiares. Eu sou um dos primeiros a chegar aqui no colégio, né? Hoje, por exemplo, cheguei aqui às 6h20 da manhã. Planejo as aulas logo na manhã. Há o planejamento noturno, mas gosto de fazer essa revisão durante o período da manhã, antes das aulas, né? O professor, ou ele está elaborando itens, ou está corrigindo, né? Não existe um período que o professor possa dizer, agora parei e vou pensar no Tahiti, né? Não há isso. Então, são dois verbos, elaboração e correção, que perpassam pelo ano letivo do colégio, né? Há professores que preferem a elaboração, dá mais prazer, há professores que preferem a correção, né? No meu caso, as duas coisas eu acho que são bem interessantes, são momentos também de aprendizado, não apenas de ofício, mas é um desempenho que a gente vai, ao longo do tempo, aperfeiçoando os processos. E para conquistar a confiança dessa turma, o professor tem o seu método. Pelo menos no que cabe à minha percepção, que talvez seja o caso até de perguntar a cada um deles, não sei, mas o que cabe à minha percepção é que eu consigo, através deles, desempenhar uma relação de respeito, em que eu construí uma imagem positiva frente a eles. Para Leonardo, ser professor não foi exatamente uma escolha. Foi uma vocação de amor que aprendeu desde pequeno. Eu não consigo separar Leonardo Luiz da profissão, né? Posso me imaginar até fora da instituição, mas não consigo imaginar fora da profissão. Fui criado numa família também de professores e isso é algo que se repete aqui no colégio com outros profissionais. Meu pai e minha mãe são professores, o meu irmão é professor de história, eu sou professor de geografia, a minha mãe tem uma escola até o pré-primário, né, localizado no bairro Serra, e meu pai é professor de matemática, já aposentado na rede particular, mas ainda trabalha na rede pública. Então as provas em cima das mesas de casa, elas estão desde que eu me entendo por gente, né? Então isso acaba entrando na veia e não dá para separar essas coisas. Que lindo, Leonardo, parabéns para você e toda a sua família, mas vocês não misturam as provas não, né, de todo mundo ali. As provas suas, da sua mãe, do seu pai, imagina? Com certeza não, brincadeira, mas que delícia, né? Realmente ser professor, se não tiver esse amor, essa paixão, não dá conta, principalmente no nosso país, né? Que infelizmente não tem o valor devido e a gente sabe que tem que ter essa paixão mesmo correndo aí pelas veias. Eu tenho certeza que é o caso também dos dois professores que estão aqui comigo no estúdio, Thaís Lacerda e Jorge Rafael Maia. Muito obrigada por terem vindo, parabéns desde já. Né? Obrigado. Muito bom. Jorge, professor Jorge, George, na verdade, né? É. Há mais de 42 anos, certinho. Completados em agosto desse ano. É mesmo? Parabéns. Obrigado. E como é que começou a sua paixão pelo magistério? Na verdade, não vou dizer que começou uma paixão pelo magistério, não, tá? Uhum. Eu vou dizer uma coisa interessante, eu não tenho vocação para nada. Então, há 42 anos... Isso pode até facilitar as coisas. Até facilitar. Se a pessoa diz, olha, eu tenho vocação para isso, só vou ser isso, aí complica um pouquinho, porque se não der conta, ele desespera. Então, de qualquer maneira, eu entrei para o magistério, por acaso mesmo, né? Em agosto de 72, e aí fui ficando. Gostei, né? Era uma época que ser professor era muito diferente do que é hoje. Muito diferente, em vários aspectos. Cita alguns aí pra gente. O respeito social. O professor era aquela respeitado figura, socialmente. Né, super respeitada. Né? Dentro de sala, ele ícone, entrava. né, na sociedade. Nessa época, o pessoal ficava em pé já não? Os alunos ficavam em pé? Aí, não, jamais não. Jamais não. Né? Acho que desde 68 que as coisas começaram a mudar. Ainda peguei um final de época de 72 interessante, mas enfim. Mas o respeito havia, não é? Era o respeito não só dos alunos, mas das famílias dos alunos, né? Havia o respeito das pessoas, como um todo, na sociedade, pelo professor, pela profissão, inclusive, não é? Que até então, buscava na sociedade os melhores quadros.
Né? As pessoas procuravam ser professores que Diferenciados, né? havia um retorno legal, né, com relação a isso. Mas com o tempo a coisa foi degradando, né? Houve uma perda de prestígio, né? Na verdade, a por aí sociedade foi se degradando, né? E aí reflete Com certeza, em com certeza. tudo. É, a falta de também. respeito É dos verdade, alunos, é verdade. que na verdade não aprenderam com os pais a respeitar, Em muitas casa. vezes, o profissional em casa. Esse exemplo todo que a gente vê que a deteriorização da família que se reflete em todos os âmbitos da sociedade. Mas e você foi ficando, foi gostando, não pensou em fazer outra coisa, em tempo algum durante esses anos? Houve uma... Em 1980, eu tentei fazer um outro curso. Passei no vestibular, comecei a frequentei 2 anos, a duras penas, né? Porque a vida inteira foi trabalhando 3 turnos. Né? Tem esse detalhe Dinâmica, também. né? Acabou que eu não dei conta. É fazer economia. Com qual objetivo? Ser professor universitário. Mas também larguei para lá, não preocupei muito com isso também não. A minha vida inteira sempre fui professor de ensino médio fundamental. Né? Então, o ensino superior também nunca... Escola particular ou pública? Também. Das duas. Eu passei 29 anos na escola particular e já estou há 23 na escola pública. Então, houve um tempo comum, né? Verdade. Tempo comum. Então, nos somando aí dá uns 42 anos. Thaís já é diferente, né? Tem 10 anos apenas, né, Thaís? Isso. De magistério. Você também sempre soube que era isso que você queria ou foi por acaso também, assim como o George? Na verdade, Márcia, eu acho que na minha história existem 2 marcos importantes, né? Assim como o Rafael, eu venho de uma família em que a minha mãe é professora, então eu vivi a minha vida inteira no ambiente de escola, né? E eu tive grandes mestres, grandes professores que me inspiraram a escolher essa opção, né? Essa oportunidade. Então, logo quando eu terminei minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e aí realmente ficou mais forte, mais latente, mais óbvia a minha vocação, sem deixar de também cumprir meu papel como profissional da área privada, né? Não relacionado ao magistério exclusivamente. E hoje você é diretora da Faculdade Batista. Exatamente. Né? E do Sistema Batista Mineiro. E professora também. E professora Saindo também. daqui, eu vou voltar para minha sala de aula. Sai daqui e volta para... Acho que é refresco. Exatamente. Só o clima aqui. Só o clima aqui está gostoso. Aqui dentro está super gostoso, né? Todos nós temos orado para Deus mandar chuva, porque aqui em Belo Horizonte, você que não é daqui, também está vivenciando esse fim de semana. Eu estive em São Paulo. Inclusive, quero aproveitar e mandar um beijo muito grande para todas as mulheres de Caçapava e a Igreja Filadélfia em São Paulo, que me receberam também. Maria Angélica, professora lá em Caçapava, beijo para você, parabéns para você também nesse dia. E lá estava ainda pior que aqui. Misericórdia. Inacreditavelmente, mais seco ainda e mais quente, tanto que eu voltei com uma alergia terrível. Mas quais são, ou foram, ou têm sido, né, no caso da Thaís, que está mais recente, para vocês dois, os principais desafios dessa profissão? Quer começar, Thaís? Pode começar. Então tá. Então tá. Bom, deixa eu falar da minha experiência. Então, como eu te disse, já houve tempo que ser professor era muito melhor do que hoje. Né? Porque o professor era professor, não é? Hoje, nós temos uma relação de trabalho. Aliás, eu estava comentando com a professora aqui antes de começar, que o que nos perturba, sempre que alguém fala de professor, joga aquela coisa constante de salário baixo, de que não ganha dinheiro e tal. Olha, isso para mim... Eu falei para ela, o professor não está morrendo de fome, o professor não está dormindo ao relento, não está sem roupa, viaja, enfim, tem seu carro, tem casa própria, tudo bem. Então, do ponto de vista estritamente econômico, eu não crio muito caso, não. Não é? Mas eu acho que a gente fala isso, todo mundo fala, porque deveria ser mais bem, tudo bem, né? mas Principalmente hoje, que os desafios, antes você entrava na sala de aula ou na quadra, que era o meu caso, né? Com a preocupação de dar aula somente. Hoje você tem muitas outras preocupações em relação a essa falta de respeito dos próprios alunos, esse desafio que tem sido essa geração que está diferente da outra, né? Porque o professor hoje é multifuncional, né? O professor tem que fazer a parte dele, tem que fazer a parte do médico, que tem que identificar se o aluno está com problema, psicólogo.
Ele tem que encaminhar para a parte de burocracia da escola está por conta do professor. Eu não sei como é que na rede particular está hoje, que já saiu um bocado de tempo. Mas olha, na rede pública, pelo menos municipal onde eu estou, não é? Você tem que fazer um monte de coisa ali que é de responsabilidade do meu tempo de professor. Há mais tempo, era da secretaria fazer, né? Era do pedagogo fazer, era do acompanhante ali, do aluno fazer. Então, essas pessoas saíram ou restringiram a atividade e tudo ficou por nossa conta, sem a consequente aumento de salário por causa disso. Bom, então, o que nos adoece são justamente essas relações de trabalho, esse excesso de carga de trabalho. Tá? Então, para você, então, seria o principal desafio, ou talvez O a maior excesso de trabalho. dificuldade. O excesso de trabalho e as relações não, assim, niveladas dentro das escolas, né? A ingerência, né? A exigência abusiva, tanto faz aí se é do gestor, se é da família, né? Que a família que não dá conta. Transfere para a escola. Que é que eu vou dar? Eu não sou psicólogo, não sou pedagogo. Não é isso? O sistema, é uma coisa interessante, o sistema nos força ao charlatanismo. O professor tem que fazer tanta coisa que ele vira charlatão. Ele faz muita coisa que não é da área dele, da formação dele fazer. Né? Por exemplo, só para esclarecer bem, eu graduei, pós-graduei, fiz concurso, fui nomeado, empossado para quê? Para ser professor de matemática. Olha a quantidade de coisas que colocam para que eu tenha que resolver, sendo que não é do meu ofício. Verdade, verdade. Pois é, Márcia, os desafios no ensino superior, né, tratando que é o meu caso mais concreto, né, na faculdade a gente verifica isso com muita frequência, é que tanto o perfil do professor, ele hoje tem que ser um perfil diferenciado, porque se antigamente o professor era um depositório de informações, né, e de conhecimento, ele chegava na sala e ele apresentava isso para os alunos, hoje os alunos eles têm muitas informações de várias fontes. Né? O perfil do professor hoje é um professor que faz uma mediação. E mais, né, a ênfase do professor hoje é uma ênfase no aprendizado, né? Não é mais na ênfase do ensino, em dar, né? Em perceber como o aluno tem condições de captar. E aí, tem N mediadores possíveis. Então, hoje a tecnologia é uma ferramenta extraordinária que muitas vezes assusta o professor, porque ele imagina que a tecnologia vai substituí-lo, quando não. Na verdade, é um auxiliar, né? É um intermediador dessa relação. Então, a posição do gestor, nesse aspecto, é muito relevante, né? Porque ele tem que saber levar isso para o seu corpo docente, levar isso para o seu professor. Então, promover capacitações na área de integração, na área de inclusão social, na área de tecnologia, na área pedagógica. Então, a instituição ela tem que estar preparada para dar esse apoio, esse respaldo do professor, para que ele possa realizar esse trabalho, que é maravilhoso, que é esplêndido, com qualidade, com conteúdo, né, sem realmente deixar com que esse ministério, né, esse sacerdócio que é o magistério, se torne um ônus, se torne uma dor, se torne um sofrimento profissional. Com certeza. Tem aqui já um recadinho, quero lembrar você que chegou agora, hoje é dia 15 de outubro, dia dos professores, nessa quarta-feira a gente está ao vivo, você pode participar mandando sua pergunta ou comentário, ou seus parabéns e carinho aí para os seus professores, através do telefone 3209-3301 ou pelo e-mail semprefeliz@redesuper.com.br. Já tem uns recadinhos chegando, um recadinho aqui da Denise, esposa do Ronaldo. Ela disse que eu estou entrevistando um grande amigo que é para falar para você, que ela é irmã do Flávio e da Solange, que você sabe quem são e que você, por sinal, é um grande professor. Um abraço. Obrigado a ele. Beijo, Denise, beijo para você, para o Ronaldo, Denise. para as meninas. E o Carlos de Belo Horizonte, ele diz, parabéns aos professores, de onde vocês tiram inspiração para continuar com a carreira, salários baixos e pouca gratificação. E aí, de onde vem a inspiração? Inspiração é de qualquer profissional tem, né? Nós estamos aqui de frente aqui de um outro mestre, de uma outra área, deve ser um cara ultra inspirado, né? Como todo profissional, ele tem a inspiração, não é o professor. A gente trabalha, a gente é profissional. Professor é profissional.
Eu queria pedir desculpa aqui à professora Thaís. Eu vou discordar de você um pouquinho, Thaís, se você me permite. Claro. Quando você diz do sacerdócio do magistério, não é. É uma profissão. O sacerdócio, ele pressupõe, não é, uma doação. Ele pressupõe uma forma de trabalho em que você dá, não espera receber. Não. Isso não pode acontecer no magistério, como não pode acontecer em profissão nenhuma. Você tem uma relação de trabalho, você tem que ter um retorno dele, seja da forma econômica, seja da satisfação pessoal, de ver o seu trabalho realizado. O que não ocorre, por exemplo, no meu caso, hoje, eu sou professor da rede municipal, trabalho com uma escola boa, hein? Não estou em escola de pé de morro, não. Escola bacana, escola bem estruturada, da medida do possível, sendo municipal, mas tudo bem. Muito melhor que muita escola por aí. Mas, de qualquer maneira, daqueles 35 alunos que estão em sala de aula, 5 ou 4 ou 3 é que são estudantes. Então, isso prejudica barbaridade o meu trabalho. Eu não tenho retorno daquele meu esforço, não é? Daquela minha dedicação, da queima de energia que eu tenho que ter diariamente com eles. Eu não tenho um retorno equivalente. Mas nesse aspecto. Talvez é nesse aspecto que seja um sacerdócio, porque querendo ou não, essa tem, falta você de não retorno, consegue você tudo nunca vai conseguir. o investimento que um professor faz hoje, né, independente. E aí eu respondo a pergunta do Carlos, né? O que motiva um professor? É o sonho. É um sonho de transformação. O que a gente tem hoje lá na faculdade como objetivo? É formar cidadãos éticos que transformem a sociedade. Porque se a gente for pensar, né, é um trabalho como outro qualquer, vai te dar né? Mas o papel do professor é um papel de formação, seja no ensino básico, no ensino médio, no ensino superior, de formação de outras pessoas e de outras possibilidades. Então, Com é um certeza. sonho. É o sonho de ver pessoas em outras posições e você viver o sonho do seu aluno. Isso é verdade. sacerdócio. É verdade. Eu também vejo assim, eu vejo os dois lados, o que você está querendo dizer, do retorno. O ser sacerdócio não significa não ser uma profissão, não é? Até porque um sacerdote, digamos assim, um padre, um pastor, eles têm, isso é uma profissão, isso é apesar perigoso, deles se dão, Doar. né, o tempo todo, se doam, e a gente tem que entender assim, que se a gente fosse fazer aquilo que a gente é pago para fazer ou que a gente recebe de retorno, Muito a gente menos. não faria 10%. Pois então, Márcia, não você foi tá- essa porcentagem Não, que você olha disse só. aí na sua Pois é, sala? olha só. O que vocês estão dizendo, vocês estão dando a esse tema, a discussão aqui não é sacerdócio, mas vamos lá. O que vocês estão dando uma ideia do que é o sacerdócio, diferente do que o pessoal coloca por aí. Não é? Sim. Eu estou falando aqui de sentido de que você doa. Pronto. Encerrou. Tá. Não, é lógico. Toda profissão tem seu lado sacerdotal, digamos assim. Né? Não tem problema. Mas o que se coloca aí, na boca do povo, que professor, na boca do povo, e aí eu vou com um pouco mais. Na boca do povo, dono de escola. E professor tem que doar. Professor é aquele que faz tudo no espelho. Não, aí eu discordo. Nesse tempo todo como professor, eu já ouvi muito isso. Já tive bons embates com o dono de um cursinho em Belo Horizonte com relação a isso. Né? Existem algumas perguntas para vocês aqui. A Gina, ela diz, olá pessoal, onde posso fazer um curso de inclusão social? Grata pela informação. É um tema muito genérico, né? Inclusão social. Nós temos tido algumas capacitações lá no sistema, inclusive a nossa última foi sobre a questão do espectro autista, e em parceria com outras instituições também. Então, se ela quiser entrar no site da faculdade, www.faculdadebatista.com.br ou do Sistema Batista, lá tem o anúncio, né, das palestras que são abertas ao público, e outras vão ser promovidas também. Joia. A Mônica de Belo Horizonte diz, ei Márcia, beijos, programa abençoado, abraços a todos os professores do Brasil. Obrigada, nós agradecemos. Obrigado. E todos os do Brasil também, com certeza. Com certeza. A Nilceia faz
A Nilceide Linhares. Márcia, não sei se está lembrada de mim. Claro que eu estou lembrada de você, querida. Fomos para Israel juntos. Estou ligando para te felicitar pelo programa. Deus te abençoe. Saudades de você. Um beijo para você, para toda a sua família. Que viagem gostosa, né? Dá muita saudade. Muito bom receber seu recado, Nilceinha. Beijo, querida. E o Rafael, ele diz, Márcia, tenho vontade de me tornar um professor, porém sou muito tímido. Alguém pode me dar uma dica? Como juntar essa vontade com a timidez? Ele é de Ribeirão das Neves. Beijos, Rafael. Vamos ouvir a dica aqui dos professores. E aí, gente? Olha, como ajudar o Rafael? Dá uma dica aqui para ele, Thaís, se me permite aqui na sua frente. Rafael, acredito que não tem, a timidez não é problema para o professor, não é. Você perfeitamente, você pode, dentro da sala de aula, no momento que você começa a aula e vai desenvolvendo, você age naturalmente. A timidez ela não é assim uma coisa que atrapalha, não. Joia. Enfrenta que a timidez vai embora. Pronto. Enfrentar é bom. A sua dica, eu concordo com o Jorge. Eu acho que até a questão de estar ali falando para os alunos auxilia, né, essa questão da timidez, que é uma característica, não é um defeito, né? E tem professores tímidos, né, mais recatados, né? E isso não tira a qualidade do professor, não tira o desempenho do professor dentro de sala de aula. Então, ele pode aprender a utilizar essa timidez em favor da sua atividade, né? É verdade, com certeza. Bom, Rafael, vou te dar uma dica também, aqui tem um exemplo do meu marido. Meu marido não é professor, nunca foi professor, mas ele começou a ser vendedor e ele era muito tímido. E ele conta que ele era muito novinho, ele trabalhava na roça, saiu da enxada para ir arrumar outros empregos e aí depois ele foi crescendo e foi se tornar vendedor de uma loja. E ali um homem chamou a atenção dele um dia e disse, menino, você tem que levantar a cabeça, olha nos olhos das pessoas. Você é muito vergonhoso, você é muito tímido. Ele disse que chegou em casa à noite, no barracão onde ele estava, longe da família, e ele conta que ele bateu a cabeça dele na parede e disse, eu não vou ser mais tímido. E ele enfrentou, como o Jorge falou. Foi uma decisão, uma escolha. Às vezes a gente precisa fazer isso. Mas por que eu sou tão tímido? E é claro que a prática é que faz a gente melhorar em tudo. Alguém é tímido, existem professores, por exemplo, que são gagos e são excelentes professores. E ele começa a praticar, ele começa a ficar mais seguro. Então, não desista do seu sonho por causa disso, viu, querido? Com certeza você vai ser um excelente professor. A Juliana de Leopoldina. Oi, Márcia, tudo bem? Como sempre, uma bênção do seu programa. Você continua cada dia mais sendo essa pessoa abençoadora. Mulher de Deus, parabéns pelo Dia dos Professores, que essa linda profissão continue abençoando vidas, sabemos o quanto é difícil. Obrigada, Juliana, beijo para todos vocês aí de Leopoldina. Bom, por enquanto são esses recadinhos, daqui a pouco chegam mais recadinhos para a gente, se você tiver alguma dúvida, pergunta ou comentário, ainda dá tempo de você ligar 3209-3301 ou mandar o seu e-mail, semprefeliz@redesuper.com.br. Bom, a vida inteira, a Jorge deu aula de matemática, não é, Jorge? Foi. Você teve vontade de dar aula de outra matéria ou não? Você ficou na matemática mesmo. Mais uma pergunta. Os alunos, existe um mito de que os alunos que são bons em matemática não são bons em português. Isso é verdade? Não, olha só. Primeiro que de onde surgiu essa história? Eu nunca tive vontade de trabalhar com outra disciplina nenhuma. Né? Formei em matemática, gosto do conteúdo, gosto de mexer com isso, né? Para ensinar, para essa relação de ensino, de aprendizagem, essa relação de levar conhecimento e ver retorno, a matemática é espetacular. E dentro da matemática, a geometria que é mais gostosa ainda, né? Cereja do bolo, é a geometria. Agora, dizer que quem gosta da matemática não gosta, não dá bem com português, é uma bobagem, porque a matemática é uma linguagem. É uma linguagem com português, é uma linguagem, né? Como regra de trânsito, placa de trânsito é uma linguagem, né? Então, são formas de manifestação do que é. Você tem um monte de códigos que você tem que decodificar para entender a mensagem que tem ali, né? Isso vale tanto para a matemática. Eu fico até falando com as pessoas que ficam brincando que eu sou formado em letras. Eu trabalho com X mais Y, né? B2 vezes 4AC. Estou formado em letras. E eu tenho particularmente, um prazer muito grande
na literatura. O meu prazer é ler e escrever, fora da matemática. Né? Maravilha. Bom demais. Você, Thaís, você dá aula de Direito, né? Na faculdade e é a gestora também da faculdade. Qual a matéria específica que você leciona? Hoje eu leciono tecnologia, legislação aplicada à tecnologia. Eu leciono para os cursos da área de tecnologia, né? Mas comecei na instituição lecionando para os cursos de Direito, porque minha formação é na área de consultoria empresarial. Então, eu passava ali pelo direito empresarial, tributário, e é mais ou menos a área em que eu trabalho. Você acha que por estar numa faculdade, ou seja, ele escolheu fazer aquela faculdade, ele escolheu fazer aquele curso, ele está pagando por ele, os alunos demonstram mais interesse ou ainda se vê um pouco de desinteresse em alunos mesmo dentro de uma sala de faculdade? Muitas vezes até à noite, né? Como você vai sair daqui, vai correr para lá. Um sacrifício muito maior, Um sacrifício maior, trabalham o dia todo, vão para a faculdade. Como é que tá? O perfil nosso lá de aluno é um aluno mais aplicado, né? Um aluno realmente que tem por objetivo aquela formação e ele se esmera e ele se dedica, né? E hoje as oportunidades também de financiamento estudantil, tanto para a Uni quanto FIES, abriram aí o campo para outras pessoas que sonhavam com essa possibilidade, não poderiam fazer isso. Então, realmente, o perfil do nosso aluno é um perfil de um aluno mais aplicado, né? Responsável. Existem as exceções, obviamente, mas são exceções. De fato, o perfil do aluno é a escolha, e está ali porque quer. Que bom, isso é muito bom. Bom, como eu já disse no programa, eu já fui professora lá no Colégio Batista, estudei lá, fui professora lá, hoje as minhas filhas voltaram para lá também. E por isso a equipe do Sempre Feliz preparou uma surpresa para mim. Eles falaram, queria que fosse surpresa, mas não teve jeito de ser tão surpresa. Então vamos ver, eu vou ver agora, claro, né? Como é que foi essa surpresa, vamos lá. Fui aluna da Márcia há um bom tempo atrás. Que história é essa de aluna da Márcia? Você é prima da Érica? Não, tem uma menina que estudou comigo na educação física, se chama Érica Fiorini. É minha tia. Ela é sua tia? Ela é sua tia? É. A Érica que estudou fez educação física, dá aula ainda até hoje? Beijo, Érica. Então é isso? A Márcia era professora de educação física? Mas será que era uma boa professora? Era espetacular. Eu sempre gostei muito de educação física, mas ela tinha uma paixão pelo esporte, ela gostava de fazer. A gente ia feliz, a gente ia sabendo que ia ser uma aula diferente, uma aula cheia assim, de novidades. Esses professores que marcam a gente são esses, que têm aquele diferencial, que amam o que fazem. E isso parece que a gente aprende muito mais. A gente tem muito mais gosto de ir para a aula e fazer. Ela tá com a bola cheia. Mas o que teria uma ex-colega a dizer sobre o estilo de Márcia Rezende? Muito alegre, muito extrovertida. A marca registrada dela era a alegria e as cores. Cada dia que ela vinha trabalhar, ela estava com um colorido diferente, com um adorno diferente, sempre combinando com a roupa dela. Sobre isso podemos dizer que a Márcia não mudou. Foi muito bom o tempo que ela esteve aqui conosco. Então, quando ela casou, ela teve a opção de seguir uma outra carreira, né? Mas toda a história dela aqui conosco foi sempre uma história muito gostosa, um tempo muito bom, de muita alegria. Vamos ver então o que aconteceu com essa nossa próxima vítima. Vítima não, né, Márcia? Próximo ex-aluno. Fui aluno da Márcia no Colégio Batista e, além disso, na igreja que a gente frequentava, ela era supervisora dos juniores. A gente foi para Santa Catarina, lá em Camboriú, e os meninos, era uma casa grande, os meninos ficavam num barracão e as meninas ficavam na casa em si. E aí, de noite, os meninos atacaram em bando com canetinha, com batom, com pasta de dente, e foram pintar a cara das meninas e deu uma confusão, pintou um monte de menina que estava dormindo. E no outro dia ela ficou muito brava e juntou todos os supervisores e botaram os meninos para decorar um monte de versículos e foi bem engraçado. Eu lembro que ela ficou bem brava. Desculpa, Márcia. Tia Márcia, se é que ainda te posso chamar assim, né? Bom, queria te desejar assim um feliz Dia dos Professores. Eu acho que o professor não é aquele que está ensinando, mas é aquele que ensina constantemente. E você sempre nos ensinou com a sua atitude, com o jeito que você era mesmo e com o seu exemplo. Nós te amamos muito e um beijo para todos os professores, porque por vocês é onde estamos hoje. Muito obrigada. Ossos do ofício. Mas o melhor de tudo é ver que seu trabalho deu fruto.
Obrigada, Sarinha, pela matéria linda. Ficou lindo, Sheilinha, Serginho, beijo muito grande para vocês. Realmente é bom demais a gente ver tantos alunos nossos como eles, já são casados, já são pais, né? Gente, estou ficando velha, mas é muito bom a gente saber que tem uma semente nossa ali na vida daquelas pessoas, de valores realmente que são mais importantes do que tudo. A educação física é uma aula onde as crianças estão livres e a gente pode perceber muito bem como elas são. Aqueles que são mais tímidos, aqueles que são mimados, aqueles que querem, eles têm sempre que ser o primeiro da fila. A gente percebe no momento dessa liberdade que eles têm na quadra que a gente pode trabalhar muitas coisas ali, é muito gostoso. Beijo para a Júnia, minha coordenadora, que eu amo tanto. Eu ficava brincando com a Júnia, porque a nossa aula era o oposto. A Júnia é completamente centrada, organizada, os alunos assentados um do lado do outro para começar a aula, e os meus pá! E pulando. Eu falei assim, Júnia, que delícia a gente estar junto, porque eu aprendia com ela e a gente ia equilibrando, assim, cada uma com a sua característica, né? Por isso que o Rafael, que ligou falando que é tímido, a sua timidez, a sua característica, você leva para a sua aula e vai ser muito importante. Eu aprontava demais naquelas aulas, era muito gostoso.